Juízes capítulo número 6, a partir do versículo 1. Juízes capítulo número 6, a partir do 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Fizeram para si o quê? As covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Enviou? Um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Amém. Somente está aí. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, Pai. Podemos, ó Pai amado, até esse momento participar, ó Deus amado, deste culto, entregando, ó Deus amado, os nossos louvores, entregando, ó Pai amado, a nossa adoração. Pai amado, com palmas, ó Pai amado, glorificamos o Seu nome, e também através da nossa entrega de oferta e dízimo, Senhor. Chegou o momento de nós, ó Pai amado, continuarmos neste culto, mas agora atentando à Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Que a Sua palavra venha ao nosso encontro, ó Pai amado, e de encontro às nossas vidas, para produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Obrigado, Deus abençoe. Como a Tainá fez a leitura, inicia dizendo que este povo ele fez algo que desagradou ao Senhor. E porque desagradou ao Senhor, o Senhor permitiu que eles padecessem. E o Senhor deu, olha lá, os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E nós cantamos louvores expressando o amor do nosso Deus. Mas como pensar no amor de um Deus que te entrega na mão de um inimigo? Como encontrar amor de um Deus assim? Como saber que verdadeiramente aquele quem eu trato como Deus, realmente ele é toda a expressão de amor? Se ele permite que eu passe por situações tão difíceis. Porque quando você vai no versículo de número 2, a Bíblia nos traz a informação que a dificuldade se tornou tão grande que o povo começou a abandonar o seu lar, deixando as casas e passaram a construir casas em covas, em cavernas. Abandonaram e foram morar em cavernas, fortificações, com o propósito quê? De se defender, de se esconder dos seus inimigos.
Só que os inimigos, a Bíblia traz uma grande informação, ela fala que eles vinham contra o povo. Mas qual que era a intenção? Não era para tirar a vida do povo, mas era para tirar a colheita do povo. Porque eles não impediam o povo de semear. Mas na hora de colher, eles vinham. Quantos de nós às vezes nos encontramos assim? Chegamos até a semear. Agora na hora de colher, você não está colhendo aquilo que você plantou. Meu Deus, aleluia. E aí os questionamentos chegam até a nossa vida quando a colheita não vem de acordo com a nossa expectativa. Porque se você seleciona uma semente, se você prepara uma terra, a expectativa o que é? Que no tempo certo aquela semente venha frutificar, não é isso? Mas nós até cantamos, falamos, Senhor, prepara-me. E a Tainá tem sempre nos ensinado que as nossas canções, nós precisamos realizá-las, mas como se fossem orações. E nós precisamos nos atentar a isso, porque quando nós cantamos, se você entender que você está orando, ou cantando ou orando, você está falando com... E você falou para Deus, prepara-me, Senhor. Se for necessário, passa um arado. O que é arado, irmão? Quem mora aqui não conhece, eu também não conheço. Eu conheço por imagem, mas tem irmãos que vieram da roça, não é? É aquilo que faz mover a terra, seja manualmente ou seja colocado em um animal. Onde ele passa, ele vai movendo a terra, não é isso? E aí vai removendo. Por que fazer isso? Porque arar a terra é necessário mexer, porque a terra os animais podem passar e pode tornar dura. E quando você ara, além de você remover, e se tiver pedra você consegue tirar, você está preparando a terra para receber. E você falou para o Senhor, se for necessário pode arar. Amém? Amém. Por que quando o Senhor começa a arar, a gente começa a reclamar? Se a gente pede para Ele arar. Porque arar é mexer naquilo que muitas vezes você não quer. Porque parece que está tudo bem, mas não está. Porque se jogar semente numa terra que não foi arada, acontece o quê? A semente não vai entrar na terra, irmãos. Meu Deus, aleluia. Então há situações, Tuca, que muitas vezes o Senhor permite, Alex, que a gente passe. É o quê? É Ele arando a nossa vida. Para quando você vier aqui, você está mais... Você está mais sensível para receber a palavra que é a semente. Meu Deus. Porque se não tem arado, a semente pode não germinar. O semeador não fala que tem semente que cai em alguns lugares que até frutifica. Sabe aquilo? Você fica feliz. Você recebe a palavra gostoso no seu coração. Mas quando você sai e você se depara com a realidade, você começa a questionar a palavra que você recebeu. Então, muitas vezes ele está usando de arado. E nessa situação o Senhor estava arando a vida do povo. Arando de uma maneira tal que chegou um ponto. Porque pensa aí, você planta e eles vêm, eles acabam com a sua plantação e destroem tudo. O seu trabalho parece que é vão. Mas o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Por mais que às vezes não tenha reconhecimento do outro, mas o Senhor a quem você se propõe a trabalhar, Ele nunca vai deixar o reconhecimento seu ser esquecido. Só que para tudo existe um tempo determinado. E por que ainda eu não recebi? Porque talvez a sua terra, eu e você ainda não estamos em condições de saber que quem tem um arado tem cuidado. Porque aquele que ara, ele também zela. Aquele que ara, ele também rega. Aquele que ara, ele também cuida, colocando o quê? Os nutrientes que a terra precisa para ela poder frutificar, não somente fazer a semente germinar, mas ela frutificar todo o potencial que essa semente tem dentro da terra que ela recebe, amém?
Então, olha só, às vezes nós não conseguimos compreender porque não é confortável, mas ele vem regando e ele vai trazendo o que a sua terra necessita. Só que hoje os agrotóxicos, é isso que foi a palavra correta? Então tá bom, obrigado. Faz o quê? Faz com que tudo se torne mais rápido. Normalmente o frango demora quanto tempo, vocês se conhecem aí? Normalmente, o frango para chegar no tempo de abate. Pastor Carlos, o senhor... meses. E hoje? Mas é saudável? Se você tem condições, você cria. Se você não cria, você até paga um valor maior para ter uma qualidade, sim ou não? E por que você não quer deixar Deus trabalhar na sua vida para você produzir aquilo que você sabe que você pode produzir? Por que você quer ter crescimento tão rápido? Você acha que aquele que te criou não sabe o que você precisa? Você acha que ele não conhece a terra? Marluce, você acha que ele não sabe os nutrientes que essa terra precisa? A maneira que ele... Como chama quando você coloca na terra? Como que chama? Aduba. Você acha que ele não sabe o que é necessário ter naquele adubo? Ou adubo é qualquer um para tudo? Não é qualquer um para tudo não, Pedro? Pedro não é? Porque dependendo da semente e dependendo da terra, tem um adubo específico. Meu Deus! Sabe por que ainda você não está vendo o resultado da plantação? É porque o Senhor está tratando que você é orgânico. E tudo que é orgânico dá mais trabalho. Tudo que é orgânico precisa de mais cuidado. Tudo que é orgânico é mais demorado. Mas tudo que é orgânico é mais saudável. E o Senhor está preparando você e a sua família para que quando chegar a alimentar a outros, o seu alimento não venha desenvolver nenhum tipo de doença, porque hoje é comprovado que tem doenças que se manifestam no nosso organismo devido ao alimento que nós... Mas o alimento é para suprir. E quando eu como, se você comer algo que não foi tratado da maneira correta, pode trazer dano. Meu Deus, aleluia! E como Deus te ama e ama aqueles que Ele vai alcançar através da sua vida, Ele está tratando na minha e na sua vida para que nós possamos produzir o que aqueles que necessitam venham encontrar. E o povo chegou, então a Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor. O que é clamar? Não é somente orar, não é somente falar, mas é chamar a atenção. Chamar a atenção porque o Senhor não vê. Ele vê se você falar baixo, Ele vê. Se você gritar, Ele vê também. Mas existem situações que é você com Deus. Às vezes nós questionamos quando aquele fala... E da outra forma nós questionamos aquele que dá brados de aleluia. Mas entenda uma coisa, irmãos. Cada um é uma persona. Cada persona é tratado individualmente por Deus. E Deus, Ele recebe a sua oração baixinha, mas Ele também recebe o grito da outra, porque Ele sabe, aquele que está bradando, Ele sabe de onde foi tirado. Ele sabe o que passou. E aquele que está quietinho, Deus também conhece, sabe no seu íntimo, que às vezes a palavra não sai da boca. Ana estava num momento tão grande que na presença do sacerdote, dentro do templo, a Bíblia fala que não saía palavras da sua boca. Tanto que o sacerdote falou: você está embriagada, mas só que Deus contemplava cada lágrima que rolava pelo rosto daquela mulher, porque a Bíblia fala que era no íntimo. E às vezes a situação está doendo tão grande que você quer expressar. Então não se contenha quando você quiser expressar a sua adoração ao Senhor. Expresse da maneira que vier, porque o Senhor sabe como você está. E a Bíblia fala então que eles clamaram ao Senhor, morando em cavernas.
E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu. Meu Deus. Mas por que Deus não havia agido antes? Porque o arado estava tratando a terra. Ainda tinha pedras no meio do povo. Como você sabe? Porque a Bíblia fala que ele levanta um profeta. Fala aí, ele levanta um. E ele direciona o profeta aos homens e fala, cadê? Olha lá. E o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra e disse. E a questão é que às vezes o Senhor disse, mas nós entendemos de maneira diferente. Então nem tudo que você acha que o Senhor falou é da maneira que Ele disse. Quando o Senhor foi colocar dúvida em Eva, não, quando o inimigo foi colocar dúvida em Eva, ele, através da serpente, expressou algo que foi falado, mas não da maneira que Deus tinha dito. E o grande problema é que quando você dá ouvido ao que foi falado, mas não da maneira como que foi dito, você não compreende o que foi. Meu Deus. E aí às vezes você está fazendo, achando que está fazendo correto, e não. Nós vamos, ele começa a dizer, ele fala, ó, eu, o Senhor, Deus de vocês, olha, eu, o Senhor, o Deus de vocês, não adorem. Olha o que Deus falou, não adorem os deuses dos... Porque vocês estão numa terra que não pertence a vocês. Vocês estão peregrinando. Vocês estão andando. Então essa terra não pertence. Se ela não pertence a vocês, vocês não adorem o Deus deles, cuja terra vocês estão morando. Mas vocês fizeram o quê? Não deram ouvido. A Bíblia fala, o mundo jaz. Então o mundo pertence ao maligno? Não. Mas o sistema que está regindo o mundo está morto no maligno, porque perdeu toda a essência. Hoje se fala em amor, mas não se vive. Se expressa em amor com cânticos lindos. Mas você já percebeu que muitos cânticos são lindos que expressam amor, falam de traição? Se expressa o amor, mas fala que vai ter humilhação? Que amor que é esse? Então você vê que a facilidade em falar, mas não compreenderam a essência do que verdadeiramente é o amor. Por isso que nós iniciamos questionando, será que Deus realmente é amor? Se Ele permitiu que o povo passasse por isso? Aí ele fala, vocês não deram ouvido. E porque não deu ouvido, vocês padeceram situações que não foram confortáveis. Situações que fizeram vocês verem o fruto que vocês poderiam colher ser destruído pelo inimigo, a ponto de você até a sua casa abandonar. Hoje tem pessoas que não abandonam a sua casa física, mas já abriram mão da sua família. Hoje tem pessoas que ainda moram debaixo do mesmo teto, mas não tem mais um relacionamento verdadeiro com a essência. Porque hoje você vê casais que brigam entre si, mostrando quem é a melhor, quem tem o melhor reconhecimento financeiro. E a grande realidade, tudo que o Senhor propõe às suas conquistas é para que a família possa desfrutar. Mas o sistema que tem tomado conta do mundo adentrou as nossas casas, adentrou as nossas igrejas, adentrou as nossas vidas, a ponto que eu tenho um irmão ao meu lado que tem uma necessidade, mas porque eu também possuo a minha, eu não analiso para ver se eu posso suprir a necessidade do meu irmão.
porque eu tenho a minha. Aí eu venho para culto para buscar a minha bênção. E Deus quer usar a sua vida para você suprir a necessidade do seu irmão. Mas e a minha como fica? Quando você supre a sua, aquele que sabe o que você precisa, levanta outro para suprir a sua quando você supre a do seu irmão. Quando você olha a necessidade desse corpo que é a igreja, você vai viver em harmonia. Mesmo sabendo que nem toda nota participa da mesma campo harmônico. Mas se você pegar uma nota em ré e colocar no campo harmônico em dó, mas deixar que ela se ajuste, entendendo que o campo é diferente, mas aquele que rege, que é o maestro, sabe o local certo dela estar. Se ela for colocada no lugar certo, na posição certa, por mais que o desenho dela não traga uma aparência harmônica, quando você ouve, você sente que houve harmonia. Porque nem sempre as notas, é nota que fala o desenho? As claves, né? Nem sempre as claves serão iguais. Mas se você entender que existe um maestro, e se esse maestro te colocar num campo harmônico que é diferente do céu, você pode produzir a harmonia necessária que a música necessita, porque a música traz paz, a música traz um conforto. É isso que nós temos que entender. Como igreja, nem sempre você vai ter alguém que pertença ao campo harmônico. Pastor, você está falando difícil, eu não entendo, eu só estou falando o que eu ouço, ou então eu compartilho de algumas coisas que eu estou aprendendo. Mas se você for tratar de terra, é a mesma coisa. Em qualquer lugar, entendendo que tem alguém que está por trás de tudo isso. E esse alguém que está por trás de tudo isso não erra quando planta uma figueira no meio de uma vinha. Esse alguém não erra. Esse alguém tem propósito. E hoje já é comprovado que tem árvores que conseguem frutificar sendo germinada em outra. Como isso pode acontecer? Porque existe alguém que é especialista, alguém que estudou, que sabe o lugar certo onde pode enxertar. Esse alguém é o seu Deus, ele não erra. Se ele está permitindo situação que é desagradável, ele tem o controle de tudo. Basta você entender que se ele falou para você não se corromper, não se corrompa. Permaneça adorando ao Deus que é vivo. Não deixe que o mundo que jaz no maligno adentre a sua vida. Ele levanta um profeta para falar com o povo. Mas por que ele levantou um profeta para falar com o povo? E depois, quando nós vamos no versículo de número 6, 11, diz o quê? E então Por que ele levantou um profeta para falar com o povo e um anjo para falar com o Gideão? Eu perguntei essa madrugada, por quê? Por quê? Porque o povo estava machucado. Porque o povo estava psicologicamente destruído. Porque a fé foi corrompida. Não só com o envolvimento com os deuses estranhos, mas também por estar padecendo aquela situação tão desagradável. E quando eles clamaram, o Deus que tem o controle do arado falou: agora eu vou enviar água para essa terra. Levou um profeta para trabalhar a terra. Levou um profeta para cuidar da terra. E por que levou um anjo para falar com Gideão? Gideão não fazia parte do povo, sim ou não? O povo se escondeu na caverna, não se escondeu na caverna, sim ou não? E Gideão estava escondido no lagar, sim ou não? Não. Eu pensava que Gideão estava escondido no lagar. Eu pensava que Gideão estava escondido no lagar. Só que quando o anjo aparece, se fala assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás.
filho da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos... Gideão estava escondido no lagar, sim ou não? Olha o que o texto diz. Ele estava fazendo o quê? Para quê? De quem? Ele estava salvando a sua vida ou o trigo? A preocupação era a vida do Gideão, era o trigo. Então Gideão estava em um local de esconderijo, mas não era por causa dele, era por causa do trigo. E aí tem diferença, irmão. Gideão não estava poupando a sua vida, mas ele estava sacrificando a sua vida em prol do trigo. Gideão abriu mão de conforto, de arar, porque arar trigo, onde que ara trigo? No arado, no campo aberto. Por que campo aberto? Porque quando você... Isso aí eu vi lá em Minas, quando eu fui. Isso aí eu sei, eu vi. Quando você pega e joga, o que acontece quando você joga pro alto? O vento. E quando o vento sopra, leva... Isso, leva as calhas, não, a casca, não é isso? E a semente vai havendo a separação. Então é o melhor lugar para cuidar é em campo aberto. Mas Gideão estava no lagar. E às vezes se pegam, e eu sempre me peguei no lagar, porque o lagar é de uva. Mas não vamos nos apegar ao lagar, mas vou me apegar ao trigo. Porque Gideão estava escondido, mas não para salvar a sua vida. Pelo contrário, Gideão estava gastando a sua vida para salvar o trigo. Porque era o trigo que ele estava pondo salvo dos midianitas, não era a sua vida. Ele não subiu nas montanhas para se proteger. Ele não abriu mão da sua família para cuidar da sua vida, mas ele entregou a sua vida para zelar pela sua família. Por isso Deus levantou um anjo. Porque para tratar com o líder, ele levanta anjo. Para tratar com o povo, ele levanta profeta. Ele levanta profeta para cuidar da vida do povo. Ele levanta profeta para cuidar dessa terra que está dura, que está machucada. Mas o profeta vem com palavra. Qual foi a palavra? Falou: olha, Deus está falando com vocês. Ele tirou vocês do Egito, então ele pode fazer de novo. Ele livrou vocês da mão do inimigo. Ele não muda, porque ele é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Ele está falando: eu tirei você da mão dos seus opressores, porque eu permaneço mesmo. E por que vivei tudo isso? Porque vocês não obedeceram. Mas independente da sua desobediência, como ele não muda e ele é amor, você não merece, porque você desobedeceu. Mas porque eu te amo, eu envio um profeta para tratar da sua vida. Porque ao mesmo tempo que o profeta trata de você, o anjo está tratando com o líder. O anjo está tratando com o líder e o profeta está tratando com a terra. O anjo está despertando o líder e o profeta está cuidando da terra. Porque se o profeta não cuidar da terra e levantasse um anjo como líder, a terra não vai dar atenção para o anjo. E é isso que tem acontecido muitas vezes. O Senhor tem levantado anjos para falar com o povo, mas o povo não tem se deixado passar pelo arado da palavra. Permanece duro. Porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o marido que eu tenho. Deus não sabe mais que você. Eu sei o quanto eu já fui humilhado. E Deus não viu a sua humilhação? Eu sei o quanto usurparam da minha vida. E aquele que você falou que estava trabalhando não viu? Aleluia. Meu Deus. Enquanto o profeta tratava, o Senhor capacitava o anjo. Por isso que o Senhor envia homens e mulheres aqui para essa casa. São profetas que o Senhor envia. São profetas para cuidar da sua vida. São profetas para trazer palavra de ânimo. São profetas para despertar e falar: olha, tem Deus ainda aí. São profetas que são usados com dons, seja de cura, de revelar de diversas formas, mas são usados por Deus para despertar, para aquele que o Senhor tem colocado sobre esta casa como anjos, possa direcionar a sua vida e você compreender
Por isso que quando, não estou falando somente eu, mas quando eu, o pastor Carlos, os pastores da igreja local, quando eles se põem aqui, irmãos, eles são os anjos que o Senhor tem colocado para direcionar a sua vida. E muitas vezes você não está entendendo a direção, porque você não está se deixando levar pela palavra, você está se deixando levar por outras coisas. Mas sabe de uma coisa, ei, profeta de Deus, ele não se esconde em caverna. A profecia que sai da boca de profeta de Deus é para zelar pela sua vida. Meu Deus. E temos que tomar cuidado, porque às vezes nós intitulamos, porque Deus usa falar é homem de Deus, porque Deus usa falar é mulher de Deus. O que vai falar se é mulher, se é homem de Deus, não é a maneira que Deus usa, é a maneira que ela vive. Porque se você tem um pastor, calma aí, olha, se você tem um pastor que você conhece e ele é usado por Deus, mas o que ele produz na sua vida não é palavra de ânimo, o que ele produz é inimizade, sai fora, que não é pastor. Pode ser usado por Deus, mas não é pastor. Porque a palavra que vem da boca de um pastor não é somente para trazer alegria para a sua vida, mas é para te inserir num corpo. Um pastor que te incentiva a sair do corpo não é um pastor que é levantado por Deus. Porque se Jesus é a cabeça, ele quer ver você onde? Ele quer ver você onde, igreja? Inserido no corpo. Se não tiver no corpo, não recebe o que a cabeça pode. Por isso que a cabeça fala e o membro não obedece. Os cientistas já conseguiram fazer muitas coisas, estão desenvolvendo, tá se aprimorando a cada dia mais, tentando entender como funciona o cérebro. Mas hoje eles já conseguem mecanicamente pelo cérebro produzir algumas coisas. Ainda não, mas eles estão conseguindo entender a importância que existe a cabeça. A Bíblia fala de todas as coisas dessa vida, guardai o seu. E a gente acha que o coração é esse órgão que bombeia aqui. Bubum, bubum. É algo importante. Mas não mais do que a mente. Então o coração não é esse órgão, é esse aqui, ó. Porque é esse aqui que você ouve palavras que vão contra o que a Bíblia diz. É esse aqui que ouve diagnósticos, que fala, que mostra, fala que desse é o Deus que deixou você passar por essa patologia. Mas o Deus que deixa você passar por essa patologia te dá todo o recurso e amparo para que você possa saber, ou Ele pode te curar, ou Ele te proporciona um meio que você pode viver mesmo dessa maneira, mas viver bem para a glória do nome dEle. Ele vai te proporcionar pessoas que vai te amar, mesmo você tendo patologia, mas te ama não por aquilo que você, mas por quem você é. E te valoriza por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você mostra. Esse é o nosso Deus, que Ele mostra o amor e o cuidado. Ele mostrou o amor ao povo levando um profeta, e quando Ele leva o profeta trata com a terra, mas lá Ele está tratando com... E por que, pastor, está falando que Gideão então era um líder? Porque enquanto os homens estavam se escondendo para cuidar da sua vida, o homem estava escondido, preocupado com a vida dos outros. Então na realidade ele não estava se poupando, ele estava se gastando. E arar trigo, Sérgio, em um lugar apertado, sabe o que é? Talvez não é você pisar em muitos, mas é um a um. Sabe o que é um a um? Cria calo no dedo, porque talvez você vai ter trabalho, mas você quer tirar a palha sem machucar o fruto. E para tirar a palha individualmente dói. Para tirar a palha individualmente dá trabalho. Para tirar a palha individualmente requer dedicação. E é dedicação que às vezes não é vista, que às vezes não é reconhecida por aquele que você descascou. Mas não importa, irmãos, porque você descasca para o bem do fruto, mas não descasca pelo fruto. Você se descasca ou descasca porque você sabe para quem você trabalha. E quando você sabe para quem você trabalha, por mais que você faça sabendo que pode não ter reconhecimento, você não para, você não abre mão. Ontem aqui nós estávamos felizes, Tuca. Sentimos a sua falta, rapaz, sabe por quê? Porque nós vimos os homens, como o pastor Carlos fala, homens que pela primeira vez puderam ter um microfone na mão. Homens que estavam distantes do altar e retornaram. Se você não percebeu, tinha uma emoção
quase se tornando em lágrima na vida do pastor Carlos. E eu estava me contendo ali, irmãos. Porque a igreja é isso. A igreja é onde os erros vão aparecer. Mas a igreja, o pastor tem falado, é o único local que você pode errar. Sem medo de condenação. Porque quando você demonstrar um erro, vai se levantar o irmão para te ajudar. Porque nós às vezes erramos não porque nós queremos, Nicole, mas erramos porque existem imperfeições. Mas imperfeições que serão corrigidas por Deus, sim. Mas a maioria das vezes, a maior parte, ele vai corrigir através do outro. Porque é na relação do outro que o amor se manifesta. Pode existir diferenças. Nós podemos torcer para times diferentes. Nós podemos ter posições políticas diferentes. Mas o que nos aproxima é muito maior do que o que nos separa. E o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã somente para falar isso. Eu não sei se você será somente um povo, ou se você também é um líder que vai ser levantado no meio do povo, para cuidar do povo. Mas saiba de uma coisa, olha só o próximo versículo, mais uma característica que ele era líder. Então o Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Falou com quem? Individual, falou: homem, é você, valente. Aí eu não entendia por quê. Foi essa noite o Senhor falou porque ele é valente. Ele foi valente porque ele foi num lugar. Ele foi valente porque ele foi arar. Ele foi valente porque ele foi trabalhar para alimentar uma multidão que estava escondida. Uma multidão que estava com medo, mas ele foi valente para gastar e se gastar. Você acha que era confortável? Calor? Não! Mas ele foi valente. Porque ele foi proteger o que o inimigo estava tocando. Por quê? Porque tinha pessoas que precisavam se alimentar. Ele respondeu: ai, Senhor. Agora olha aí. Se o Senhor está comigo, não é isso? Se o Senhor, porque ele não estava lá por ele. Você está entendendo? O que a Bíblia fala, às vezes a gente não compreende. A gente olha às vezes pensando que é só assim, mas não se trata do Jonas, se trata do reino. Não se trata de você como pessoa, se trata de nós como igreja. Por isso que ele fala, olha, o Deus está conosco. Por que nos aconteceu tudo isso? Ele continua dizendo: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Outra coisa que Deus usou, um meio para que o povo conhecesse e tivesse a experiência, porque eles conheciam Deus por aquilo que os pais contavam, mas mediante uma desobediência, o amor de Deus é tão grande, Alex, que o povo desobedece, irmão Ivanildo, e Deus vai lá e se revela. Sabe o que é isso? Deus vai lá e se revela, porque ele continua dizendo, aí ele fala assim: e disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor me abandonou. Foi isso que ele falou? Porque ele não está no lagar por ele. Ele não está trabalhando por ele. Ele não está se gastando por ele. Mas ele está se gastando por amor a pessoas que talvez não tratem ele bem, que talvez não vão reconhecer, mas ele faz porque ele faz por amor. Deus, aleluia. E quando tem amor, tem manifestação do amor. Aleluia, Todo-Poderoso. Quando Deus se revela através do amor, as pessoas são alcançadas. Porém agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Próximo. O Senhor virou e disse: vá na força que você... Vai na força que você? Vai na força que você? Ah, mas eu não falo direito, pastor.
Ah, mas eu nem guardo, Rosa, direito às mensagens. Mas nessa sua força, vai. Mas eu não consigo falar, então vive. Glória a Deus, aleluia. Que as suas ações falem mais do que as suas palavras. Aleluia. Que o seu colega de trabalho veja Deus, não no carro que você comprou, mas no serviço que você presta. Que o seu patrão conheça o Senhor, não nas suas conquistas, mas no seu serviço. Porque tem muitos que se intitulam homens e mulheres de Deus. Mas Mateus capítulo 7. No versículo 22 e no versículo 23, para nós encerrarmos. Diz assim, a palavra de Jesus. Muitos! Muitos! Eu vou ler de novo. Muitos! Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós. Em que nome? Então quer dizer que eu posso profetizar no nome de quem eu não tenho relacionamento. Não, mas eu tenho sim, porque eu profetizo no nome do Senhor, e o que eu tenho profetizado tem se cumprido. Então vamos continuar. E o seu nome, em seu nome expulsamos o nome de quem? No nome de quem? Ele está falando, no seu nome nós expulsamos. Em seu nome fizemos. Então lhes disse, quem falou? Bem escondido para ninguém perceber. Não, é claramente que vai chegar um dia que vai ficar claro. Aquele que às vezes tem enganado, vai chegar um dia que a claridade virá. Ele fala, não é, eu deixei de te conhecer, Natalice. Eu nunca te conheci. Então quer dizer que alguém pode profetizar em nome do Senhor sem que o Senhor conheça ele? Sim ou não? A Bíblia falou que sim. Então quer dizer que uma pessoa pode expulsar demônios em nome do Senhor sem que o Senhor o conheça? Quer dizer que alguém pode ser usado pelo Senhor para operar maravilhas sem que o Senhor o conheça? Então não se preocupe, irmão, porque às vezes você vê alguém andando todo errado, mas Deus está usando, e muitos estão deixando de servir ao Senhor, porque fala, tá vendo, Deus mudou. Lá, aquele homem é um cafajeste, sai com um monte de mulher, mas vai lá e está em grandes congressos, não tem problema não, irmão. Vai chegar um dia, você ora para Deus ter misericórdia e ele se consertar, porque senão vai chegar um dia, a pior coisa é isso. Hoje eu posso ter uma multidão, que vale eu ter 3, 4 mil pessoas aqui, e eu falar para 3, 4 mil pessoas e viver uma vida totalmente errada por trás. Vai chegar um dia, e esse dia é o pior dia. Hoje eu posso ter milhares de pessoas, mano, olha, você é o cara, o Senhor, mas vai chegar um dia, um dia que eu posso ouvir, eu nunca te conheci. Não é eu deixei de te conhecer, eu nunca te conheci. Por isso, igreja, cuidado. Cuidado em quem você tem dado credibilidade. Meu Deus, aleluia. Mas Deus já usou tanto para falar comigo, sim. Mas como está vivendo hoje? As palavras que estão sendo faladas para você, está trazendo vida ou morte? Está te unindo ou está te separando? Está te alimentando ou está te matando? Meu Deus, aleluia. Porque se você perceber que está te matando, não dá mais crédito. Levante-se para orar, porque você precisa amar. Ora para que Deus possa, através do Espírito Santo, convencer. Porque se isso não acontecer, corre o risco daquele grande dia. Às vezes nós encontramos escândalos. E os escândalos vêm de onde? De onde menos se espera. Se um pastor da comunidade cometer um erro, vai ter repercussão? Vai chegar na mídia? Não muito na rede social.
Agora, se um pastor grande tem repercussão, sim ou não? Se o padre que está aqui nessa rua cometer um desvio, a comunidade vai ser afetada? A comunidade, sim. Porque a comunidade ama. Mas vai ser repercussão? Agora, se for um padre que está na mídia, se for um líder que está na mídia, então precisamos ter cuidado, igreja. Precisamos orar por aqueles que são os nossos líderes. Ore por nós, para que o Senhor possa nos conservar a cada dia mais íntegro com relação à sua palavra. Não vive pela queda de ninguém, porque aquele que caiu, você pode não ter relacionamento, mas é seu irmão. Aquele que caiu pode você não ir com a cara dele, mas é seu irmão. Porque se você não reconhece ele como irmão, você pode correr o risco de perder o pai. Cuidado! Porque o pai do filho pródigo fez festa pro filho que voltou. E o filho que estava dentro não queria participar da festa. Estava correndo o risco de perder relacionamento com o pai. Então não vive pela queda de ninguém. Não vibre. Peça misericórdia, para que o Senhor possa libertar da situação. Para encerrarmos, volta para lá. Vamos voltar para lá. O anjo fala: é pela tua força, porque eu serei contigo. Eu estou com você, homem valente. Olha lá, o Senhor vai estar com você, vai lá. Passa aí, no próximo. Então o Senhor virou a Gideão e fala: vai nessa sua força. Que você tem, e livre Israel das mãos dos medianitas. Mas o profeta, não tem honra na própria pátria. Jesus não teve reconhecimento, mas a mulher samaritana trouxe toda a vila para conhecer. Então você pode até alcançar uma coisa, porque Jesus falou: se nós crescêssemos nele, coisas iguais e até maiores nós poderíamos fazer. Então quer dizer o quê? Então, se Jesus não teve honra na sua pátria, eu posso ter, porque a mulher samaritana teve, e o próprio Jesus testificou. Então, meu irmão, não estão dando ouvido ao que eu falo, mas não deixe de falar, porque as suas palavras são semente, e acredite que aquele que cuida da semente está zelando pela vida do teu filho, está zelando pela vida do teu marido, e a qualquer momento pode acontecer assim, e ele vira e fala: vai, que é você que vai livrar das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ei, se você não sabia, hoje o Senhor está falando assim: eu estou enviando você. É você. Sem falar direito, sem lembrar direito, é você. Que tem falha, é você. Porque você vai na sua força, mas vai pela palavra. E quando você vai na sua força pela palavra, a palavra se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando você se dispõe a fazer pela sua força o que a palavra diz, aquele que disse vai te colocar no lugar que ele tem para você. Porque olha só, vamos lá depois. E Gideão disse: meu Senhor, como livrar Israel? Eis que eu sou da família, a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o melhor da casa do menor da casa do meu pai. Diz o Senhor: já que eu estou ao seu lado, você derrotará. Ei, é com você. Já que Deus está falando que está ao seu lado, você vai derrotar esse vício que está acabando com a sua família. Você vai expulsar todo esse demônio que tem trazido tristeza à sua família, como se fosse um só homem. Agora olha o que respondeu Gideão. Se coloque sobre seus pés. Gideão falou assim: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Segura aí, não, segura, volta lá. Qual sinal que você acha que Gideão pediu? Senhor, dá uma casa, dá uma fortaleza. Sabe qual foi o sinal? Vamos lá. Porque não te afaste. Não te afaste. Porque se é o Senhor que está falando, eu sei que o Senhor está.
eu vi que no início do louvor aqui, o Zé Luiz falou assim, olha, Deus está na... Era hora de nós vibrarmos, sabe por quê? Porque não é uma palavra de efeito para trazer motivação. É porque se você entende que você veio para adorar, o seu irmão que tá para adorar, você olha, tem outro, a Bíblia fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Quando tiver 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Então, independente do que aconteça aqui, você vai vibrar aí, porque você sabe que tem 2 ou 3, Deus está. E Ele falou, olha, peço-te, não te afastes daqui, porque se o Senhor está falando comigo, o Senhor está aqui, até que eu volte. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? 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 Oferta. E eu não estou falando de condições financeiras. Sabe o que ele falou? Olha, eu colocarei diante de ti, porque o verdadeiro líder, ele sabe que ele está para servir. Ele falou, se é o Senhor que está aqui, deixa eu ter o prazer de te servir, porque lá na frente eu sei que vai ter um dia que o Senhor vai falar para os seus discípulos, é melhor ser servido do que... Não, é melhor servir do que ser servido, porque maior é aquele que serve do que aquele que recebe. Então saia daqui disposto a servir a sua família, disposto a servir a sua igreja, disposto a servir esposa ao seu marido, disposto a zelar pela sua esposa, pais dispostos a ter o filho, mesmo que não está nas suas mãos, mas entenda, está nas mãos do Altíssimo. Não cesse de orar, não cesse de clamar, porque quando você tem disposição a ofertar, aquele que te chama vai esperar para receber, porque ele respondeu, olha lá, e ele respondeu, esperei aqui até que eu volte. O que aconteceu? Gideão entrou na casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento. Por quê? Porque fermento leveda, fermento traz da forma original. Fermento, qual que é a forma original? Que os irmãos vivam, hein? Que os irmãos vivam, hein? A igreja, o formato normal da igreja é o quê? Os irmãos vivem. Só que quando tem fermento, tira essa união. Então se você está ouvindo palavra que é fermento, sai dessa palavra, porque o Senhor quer que você entenda que é no crescimento natural que você vai ser desenvolvido. Você não precisa de fermento, que o fermento elevada, cresce rápido, mas traz coisas que não será boa sem fermento. Com 20 litros de farinha, pôs a carne no cesto, teve o trabalho, o caldo na panela, depois trouxe tudo até... E o que aconteceu? Entregou quem? Anjo com letra. Toda vez que a palavra aparecer anjo com letra maiúscula, está falando de um anjo. É o Senhor. Sabe o que está falando? Quando você se propôs a fazer, no lugar que você propôs a fazer, eu vou esperar porque eu quero receber. Você não entendeu? Se você se propôs a servir, onde você se propôs a servir, é lá que você vai entregar e ele vai te receber. Se o seu serviço está aqui no altar, pode ter certeza, ele está aqui te esperando voltar. Se o seu serviço está para fazeladoria, ele está te esperando no lugar que você precisa estar. Semana passada nós fomos ministrados aqui o que o Deus usou o Glauber para falar conosco, que é no lugar onde ele te chamou. É lá que ele vai esperar o que você tem para entregar. E isso vai trazer intimidade, porque vai ser convocado. Na hora de convocar 32 mil, 22 vai para trás, fica 10 mil. Dos 10 mil, 90, 9.700 abandona. De 32 mil, 300 homens. O que é 300 homens para um exército? Não é nada, mas na mão de Deus, aquele que sabe o propósito que tem, aquele que escolhe servir onde o Senhor chamou, ele vai ser suficiente para realizar o milagre. 300 homens acabou com o inimigo. 300 homens foi falha, porque o grande exército levantou a soma de cada um, porque Deus, ele não convoca um exército, ele convoca um soldado. Deus, ele convoca um soldado, não um exército. Na convocação aparecem todos, mas é selecionado, porque nem todos que se
apresenta é soldado, mas todos quando ele chama é para servir, é para ser soldado. Enzo, você não está aqui por acaso, Enzo. Deus está te trazendo aqui, não é só para fazer companhia para sua mãe, é porque Ele tem propósito na sua vida, filho. É propósito que você vai servir de maneira que você vai falar: meu Deus, eu não acredito que o meu filho... É isso que Deus faz, pega as coisas que ninguém espera para fazer. Então não é acaso, Deus tem te convocado, Deus está te convocando. Você é o soldado, irmão Aguinaldo. Deus não desistiu desse soldado. Deus está chamando o soldado porque na batalha ele tem um lugar, seja na infantaria, seja para suprir em qualquer lugar, mas ele tem que exercer. Eu servi o quartel ali na superintendência da Lapa. Nós não íamos para a guerra, mas nós cuidávamos dos alimentos, nós cuidávamos da farda, nós cuidávamos do tendal, que era onde tinha as carnes. Era nós que abastecíamos os caminhões para levar para quem está lá. Cada soldado tem a sua função e a sua função torna ele especial. Por isso exerça a sua função, seja no altar, seja na cadeira, seja no banheiro limpando. Exerça da melhor maneira possível, porque aquele que te chamou, ele está no mesmo lugar que ele te convocou. Oh, adoremos o Senhor.